E aí pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E hoje a gente vai falar de uma ediçãozinha que eu comprei por acaso. Quem assistiu aí meus vídeos de aquisição na Feira de Verão de 2024 certamente vai lembrar. Vai lembrar inclusive de um certo comentário que eu fiz enquanto mostrava essa edição, essa revista. Eu não sabia que ela existia, eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas o mundo é cheio de ironias, né, cara? A gente vai falar da Graphic Marvel número 8 da editora Abril. Desenho animado X-Men. Olha isso. Ó. Ciclope, Noturno, Cristal, Colossus, Wolverine e Tempestade. Cara, essa edição, ela passou totalmente batida por mim, tá? Eu nunca tinha ouvido falar que esse material existiu. E ela tem algumas coisas que são bem peculiares, são bem curiosas. Eu só comprei porque era o desenho animado e eu queria ver. Né? Queria ver do que se tratava. Só que ela é bem peculiar. Em primeiro lugar, vamos começar colocando algumas coisas em contexto, assim, já, de cara, né? Essa é uma edição publicada por aqui, se não me engano, nos anos 90, né? Alguma coisa assim. Ó, vamos ver. Sim, é uma edição dos anos 90. Aqui nesse pequeno apêndice que nós temos aqui, há uma explicação muito louca. Essa revista é baseada numa animação feita dos X-Men. Como diz ali em cima, o desenho animado. Né? Numa espécie de piloto, numa espécie de episódio, um primeiro episódio, né, feito para a animação dos X-Men, que foi lançada no finalzinho dos anos 80. Eu agora não estou conseguindo me lembrar que aqui, ó, foi lançada em 1988, tá? Essa animação foi lançada em 1988, lá fora. Deixa eu dar uma vistadinha na câmera aqui, pessoal. Pronto. Ela foi lançada em 88. Mas ela só chegou no Brasil, primeiramente, nessa edição. O desenho animado ainda não havia chegado no Brasil, entendeu? Ela chegou no Brasil nos anos 90 e a animação não tinha chegado. O que chegou primeiro foi essa Graphic Marvel, que era o desenho animado. Ou seja, ela chegou antes do próprio desenho. Aqui no Brasil ninguém ainda tinha assistido o desenho animado, salvo alguém que por acaso tenha ido lá fora ou tido acesso ao material. Mas a revista, com a adaptação em quadrinhos desse episódio, chegou aqui primeiro. Isso já é uma curiosidade tanto, né? Tipo, temos aqui então um caso até um pouco atípico de uma adaptação em quadrinhos de um desenho animado, né, de um filme, vamos dizer assim, que chegou antes do próprio filme ao país. E o comentário que eu fiz quando eu mostrei essa edição no vídeo de aquisição foi que eu perguntei assim: meu, será que isso aqui é feito naquele estilo do Pica-Pau da Deomar, que parece que os caras só ficaram tirando scans do desenho, passaram para o papel e colocaram balões? Pois, amigos e amigas, todo o meu respeito para com o Pica-Pau da Deomar, porque é exatamente isso. Inclusive os caras explicam aqui, ó, que eles transformaram um desenho que tinha 22 minutos de duração numa graphic novel de 64 páginas. E como é que foi feito isso? O cara ficava lá com uma espécie de videocassete e ele ia pausando o desenho e escolhendo as cenas que eles usariam num processo de transformar em cromos, né? Que é um desenho que não é computadorizado, né? Daquele desenho feito daquele método mais antigo. Então ele foi transformando isso em cromos sequenciais e depois introduzindo os balões de fala. Ou seja, é basicamente o que eu tanto tirava sarro do Pica-Pau da Deomar. Tanto eu tirava sarro do Pica-Pau da Deomar
que o Pica-Pau da Delmar era feito dessa maneira, com prints, pois aqui nós temos a Marvel fazendo uma adaptação em quadrinhos de um dos seus principais grupos de super-heróis da mesma maneira. É basicamente as cenas do desenho animado transferidas para o papel. Né? É a animação com os balõezinhos de fala sendo introduzidos aonde eles acharam necessário, né? E da maneira como eles acharam necessário. Isso explica muita coisa. Isso explica, inclusive, deu para ver, e isso é interessante, que eu não sei dizer. Eu não tenho esse conhecimento sobre o Pica-Pau da Delmar, por exemplo. Eu não sei dizer se ele foi publicado fora do país naquele esquema, e aí a Delmar pegou o material e publicou aqui. Eu não sei como ele foi feito. Eu só sei que dá pra ver que, pelo menos quando isso era feito naquela época, não importa o tamanho da empresa e o poder da empresa que estava fazendo. Os defeitos, a aparência visual do negócio é a mesma. Aquela mesma sensação de estar lendo aqueles gibis do Pica-Pau. Em alguns pontos, o desenho, a arte fica opaca, fica fosca. E em outros pontos ela de repente ganha cor e dramaticidade. Né? Isso porque, né, é um desenho passando que os caras tiveram que ir pegando quadro a quadro para montar as cenas. E acaba dando nisso. A qualidade oscila bastante. Claro, quem está acostumado, depois da animação dos X-Men, né, surgiu uma animação dos X-Men aí na TV aqui no Brasil, X-Men Evolution, fez muito sucesso, com personagens diferentes na roupagem, na maneira de ser, né? X-Men Evolution tinha outra versão, eu acho que teve uma outra animação dos X-Men mais condizente com essa daqui também, que apareceu. Aí, claro, aqui tudo tá muito diferente, tanto que a Cristal tá no grupo, né? A Cristal faz parte. Olha só essa cena aqui que eu falo, ó. Olha como é nitidamente, parece uma foto tremida. Incrível, né? Mas a Cristal tá no grupo, as relações dos personagens entre si na HQ também é bem diferente, né? Na história. A Kitty Pryde aqui tá tentando entrar nos X-Men, tá começando. O Wolverine não gosta dela, trata mal ela pra caramba. Ela, por sua vez, trata mal pra caramba o Mutano, né? Tratam o Mutano com medo, com preconceito, por ele ser uma criatura que ela considera feia e tal. Aquela coisa da liçãozinha de moral extremamente necessária em desenho animado, porque desenho animado, acima de tudo, principalmente naquela época, a ideia era que fosse material para crianças, né? Aí o Magneto se alia ao Juggernaut, aqui ele tem o Blob, o Pyro, né? E ele constrói um asteroide lá que ele pretende usar para devastar a Terra. É curioso que ele queira salvaguardar a vida mutante, mas ele quer devastar a Terra para fazer isso, né? O Magneto não andava muito bem da cabeça quando ele estava fazendo esses planos aí, né? Vamos combinar. Então a história tem toda essa pegada que difere um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, mas quem acompanhou as animações e tal sabe disso. E a gente tem que lidar com essa gigantesca oscilação de qualidade na arte aqui, por exemplo. Você percebe facilmente que não se trata de uma arte que foi desenhada e colorida especialmente para HQ, né? É fácil perceber. Olha, eu nunca assisti esse desenho. Esse episódio aqui, que não havia chegado no Brasil ainda quando essa edição foi publicada, eu não tenho nenhuma memória de ter visto ele em momento algum. Eu não sei se em algum momento ela chegou ao Brasil de alguma maneira e tal. Não tenho ideia. Eu sei que eu nunca assisti. Mas mesmo assim, é extremamente fácil perceber que não se trata de uma arte original feita para a história, né? Não é uma adaptação em quadrinhos propriamente dita do desenho dos X-Men, né? Como foi feita, por exemplo, com tantos filmes do Batman, né? Que tiveram suas adaptações em quadrinhos, ou como o filme do Robocop, que eu tenho uma adaptação em quadrinhos aí, por aí vai.
né? Não, foi realmente print, né? São realmente tipo fotocópias do desenho transferidas para o papel. E fica muito nítido até pela oscilação de qualidade. O roteiro da história é terrivelmente simples, como eu disse, liçãozinha de moral no final, antagonismo entre os personagens, como era esperado, eles exasperaram, elevaram o máximo que puderam a personagem do Wolverine, a personalidade do Wolverine, tornando ele um cara bem chato, bem complicado, muito mais do que ele é. A gente sabe como é que é a personalidade do Wolverine, mas aqui eles fizeram questão de carregar na dose, de tornar ele um cara muito pentelho, muito difícil de lidar, né? Que não quer amizade com a novata e absolutamente nada. Fizeram da Kitty Pryde também a heroína, a protagonista dessa primeira aventura, né? Já que é a entrada dela pro grupo, e por aí vai. Uma historinha bastante simples e me parece bastante caça-níquel, né? Os X-Men nessa época estavam em alta, tanto que esse desenho foi produzido. A Abril pensou assim, né? A Marvel primeiro pensou, pô, não vamos perder essa, vamos transformar isso em quadrinhos, vale a pena. Né? E a Abril pensou, é claro que nós vamos publicar, porque o bagulho está em alta. O desenho não chegou aqui no Brasil ainda, mas os X-Men estão em alta. E talvez isso seja um chamariz a mais, a chance de ler o desenho animado que ainda não foi lançado. E assim surgiu essa pérola tremendamente curiosa do quadrinho nacional, né? No mercado nacional, né? O desenho animado dos X-Men, adaptado para quadrinhos, enfim, em praticamente prints da própria animação, numa época em que o próprio desenho não tinha chego ainda ao país. É uma edição curiosa, foi divertidinha de ler, você fica com um pouquinho de dificuldade pela arte, que acaba não sendo boa, e também pela pegada do roteiro, que é bobinha, é tosca e trabalha de maneira desigual os personagens, já que a gente está acostumado com eles de outras maneiras. Mas eu tô feliz demais de ter comprado essa edição, cara, porque é uma das coisas mais curiosas que eu já adquiri. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra gente. Mestre do Terror e eu.